Olá, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda muita paz. Nas últimas 4 semanas a gente falou a respeito do capítulo 11 do livro No Mundo Maior, um livro escrito pelo André Luiz e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né? Foi um capítulo muito interessante, intitulado Sexo. É uma palestra que o Calderaro e o André Luiz participaram, ouviram no plano espiritual. E nós falamos durante um mês, mas a gente tem a impressão que se a gente falasse durante um ano, a gente ainda teria tema para refletir, para aprender e para discutir sobre esse assunto, né? E agora nós vamos iniciar o capítulo 12, que tem o título Estranha Enfermidade. Estranho é uma coisa que foge da normalidade, foge do comum, e enfermidade é uma doença. Então ele vai falar de uma doença um pouco diferente. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu, incontinente, à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete. Espera um pouquinho aqui. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos. Arabescos são desenhos árabes, assim, aqueles desenhos ornamentais assim em formato em linha, em harmonia com os desenhos do teto. Estirado num divã, que é aqueles sofás que não tem encosto, não tem braço, né? Só a parte onde a pessoa deitava, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. A palavra engolfar significaria mais ou menos entrar no golfo. É como se um barco estivesse atracando ali. E o golfo é uma região do mar que entra para dentro do continente, né? Uma grande região do mar. Então, assim, era como se ele tivesse abraçado, né? Como se ele tivesse envolvido nessa meditação. Ao lado dele, humilde entidade da nossa esfera, como que nos aguardava. Então, nesse primeiro trecho aqui que a gente está vendo, o André Luiz e o Calderaro chegaram numa casa e encontraram ali um enfermo ali que estava deitado, numa situação demonstrando uma enfermidade ali, e tinha uma entidade do plano espiritual zelando por ele, velando ele ali, cuidando dele. Nos chama a atenção o ambiente onde isso se dava, né? Que ele fala que era um ambiente fino, um ambiente rico, chama atenção para os detalhes, né, para a ornamentação ali, revelando que se tratava de uma pessoa de muitas posses. E aí a gente vai lembrar algumas passagens de Jesus a respeito da riqueza e do dinheiro em si na terra, né? A primeira passagem que a gente vai lembrar é a passagem que a gente tem de Jesus com o mancebo rico, né? Mancebo é um jovem, é um rapaz de muitas posses, que chegou para Jesus e perguntou para Jesus como é que ele fazia para ganhar o reino de Deus. E aí Jesus falou para ele que ele deveria observar os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, nem o seu servo, nem o seu camelo. E aí o rapaz falou para ele que ele já fazia isso, que ele já observava esses mandamentos. E aí Jesus virou para ele e falou para ele que ele deveria então vender todos os bens que ele tinha, entregar para os pobres, seguir Jesus, e o rapaz foi embora triste porque ele era muito rico. E aí Jesus conta aquela passagem dizendo que é mais fácil um camelo entrar no reino de Deus do que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente foi no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma passagem lá chamada Propriedade, onde o Emmanuel estuda essa passagem. E ele fala que a verdade, né, que sobre essa passagem, a verdade é que o homem na terra, ele não aprendeu a possuir.
Ele não sabe possuir. Ele faz até uma analogia, ele dizendo assim que ele não está fazendo uma apologia, né? Que a gente não deve ser como a cigarra, daquela fábula da cigarra e da formiga contada por Esopo. Não é isso, a gente não deve ser a cigarra. Mas que a gente deve refletir sobre a efemeridade dos bens materiais, né? Como a posse dos bens materiais, eles são passageiros. A gente deve pensar nisso. A nossa vida na Terra, por mais que a gente utilize, a gente tenha à nossa disposição os bens materiais, ela nunca vai ser maior do que a nossa vida espiritual. Tá certo? Outra passagem onde Jesus fala a respeito das posses materiais é quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Que ou ele vai amar um e odiar o outro, ou ele vai obedecer um e não vai obedecer o outro, e a gente não vai conseguir servir a Deus e a Mamon. A gente não consegue servir a Deus e ao dinheiro, a gente não consegue servir a Deus e ao mundo. Não tem como ter dois senhores na nossa existência. E por fim, nós vamos pegar uma outra passagem onde Jesus fala uma parábola que a gente conhece como a parábola do rico e o Lázaro, né? E depois do desencargo, o Lázaro, ele vivia nas portas do rico ali e se alimentava da migalha que caía da porta do rico, e ainda os cachorros vinham lamber as feridas do Lázaro. E quando os dois desencarnam, o rico está lá num tormento ali no plano espiritual, e ele observa e ele vê Lázaro junto com Abraão, né? Abraão simbolizando a justiça divina, né? A espiritualidade maior. E aí o rico pede para que Lázaro venha ajudar ele, socorrer ele, e aí Abraão, né, a espiritualidade maior, fala para ele que existe um abismo entre os dois, né? Em virtude do tipo de existência que cada um viveu aqui na Terra. Dando sequência então agora na leitura, a gente vai ver o seguinte: aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Aquela entidade que estava com o senhor ali cumprimentou eles. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita: Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu: Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou: A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Então, iniciou-se um diálogo ali entre aquela entidade que estava cuidando do Fabrício, agora a gente conhece quem que é o nosso enfermo, e aí Calderaro perguntou para ela como é que estava, né? E ela disse que estava indo tudo bem. Ele perguntou, mas se ele ainda não perdeu totalmente o raciocínio. Ela falou que não, que o socorro que ela estava prestando ali, que a espiritualidade maior estava prestando, estava sendo suficiente para que ele se mantivesse numa condição lúcida ali nos seus pensamentos. E aí a gente também vai lembrar que Jesus, por diversas vezes, ele falou a respeito do cuidado que ele tinha para conosco, que a gente não estava sozinho aqui na Terra. Ele disse certa vez que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E há algumas semanas aqui a gente discutiu, né, fazendo até um paralelo sobre aquela doutrina dos anjos decaídos, né, que anjos decaídos somos nós aqui na Terra, com toda a nossa potencialidade de criação. Nós optamos por nos comprazer em algumas situações, em alguns vícios que nós temos. Então, os doentes que Jesus disse que veio curar, somos nós. Tá? Então, ele ainda disse para a gente que nós, nessa condição de doentes, né, de anjos decaídos, ele estaria conosco até o fim dos tempos. Outra orientação aqui para ilustrar o que estava acontecendo ali com o Fabrício e aquela entidade ali ao lado dela. E a gente também vai se lembrar que Jesus falou que contou uma parábola dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas.
E ao final de um dia de trabalho, que ele cuidou daquelas ovelhas, ele foi guardar as ovelhas no curral ali, no estábulo, e ele começou a contar. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 90, 96, 97, 98, 99 e acabou. Faltou uma ovelha. E aí quando aquele pastor percebe que faltou aquela ovelha, ele guarda aquelas 99 ovelhinhas ali dentro do estábulo, ali dentro do curral, e vai em busca daquela ovelha perdida. E aí ele vai pelo campo, vai no vale, sobe ao morro, vai no beira da mata, vai até a represa onde eles bebiam água, até que ele localiza aquela ovelhinha perdida e ele fica muito feliz, abraça aquela ovelhinha e leva a ovelhinha perdida para junto das ovelhinhas. E aí o que Jesus diz para a gente? Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Então, quem que são as ovelhinhas de Jesus? Somos nós. Nós estamos então nessa condição de doentes, nós estamos nessa condição de anjos decaídos, nós estamos nessa condição de ovelhas perdidas do Senhor. Então nenhum de nós será perdido. Dando sequência aqui na leitura, Calderaro então fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Aí o Calderaro virou para o André Luiz e falou: chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Agora aqui eu vou fazer uma pausa, né? Porque eu não tenho nenhuma formação na área da saúde. Inclusive, André, se eu falar alguma coisa, você fala pra gente aqui, né? A gente buscou alguns ensinamentos, alguns conceitos. Inclusive, depois esse vídeo vai ser veiculado, né? Se tiver algum comentário que quiser ser acrescentado aí nos comentários para ajudar a enriquecer o ensinamento. Mas eu vou comentar um pouquinho a respeito do que é esquizofrenia. Então, a primeira coisa, a palavra esquizofrenia, ela vem do grego esquizo, que quer dizer quebrado, fragmentado, separado, e a frenia, que tem um significado relacionado à mente, ao sentido, à razão. Então, a junção dessas duas palavras significa o seguinte, que a mente, como reflexo do nosso espírito, do nosso eu, da nossa alma, ela está quebrada. O conceito que a pessoa tem dela mesma, a visão, ela está toda fragmentada. Então, nesse sentido, nós estudamos dois tipos de distúrbios mentais, que são as neuroses e as psicoses. Esses dois conceitos, elas são estruturas que explicam, né, que classificam, são paradigmas de doenças da nossa mente, da nossa... do conceito da nossa mente mesmo, da maneira como a gente reflete, como a gente pensa. São estudados pela psicologia e pela psiquiatria. Então, a neurose é como se fosse assim, é qualquer distúrbio, qualquer desequilíbrio mental que a pessoa possa ter em virtude da realidade onde ela está inserida. Então, a pessoa tem ali algum problema com relação ao trabalho, ela enfrenta alguma situação diante da sua família, diante da sociedade, da economia, enfim, qualquer situação da vida onde ela está inserida, e aquilo ali gera para ela um distúrbio mental, aquilo ali é uma neurose. Já a psicose é um distúrbio mental, mas ele é relacionado ele é relacionado a uma alteração da realidade que a pessoa possa ter. E essa alteração da realidade, ela é relacionada a algum delírio e alguma alucinação. Então, a alucinação é quando a pessoa... Vamos excetuar os casos de mediunidade, obviamente, né? Mas quando a pessoa ouve alguma coisa que não está no ambiente, quando a pessoa vê alguma coisa que não existe no ambiente, isso é uma alucinação. O delírio é quando a pessoa enxerga alguma coisa, tal, que está no ambiente, mas ela tem uma interpretação diferente.
É como se às vezes a gente está num ambiente aqui, por exemplo, e tem uma caneta em cima da mesa, ela já imagina que aquela caneta está gravando, está filmando ela ali, ou então tem um álcool gel ali para a pessoa se higienizar, mas ele acha que aquele álcool gel ali pode ter algum ácido, alguma coisa que pode contaminar, pode trazer alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que é interessante, né, é que desse jeito, assim, quando a gente se incomoda então com uma realidade, nós temos uma neurose, é uma situação relativamente comum, né? Todos nós acabamos nos incomodando, né? Temos algum distúrbio. E aí, ontem eu estava comentando com o meu pai sobre esse detalhe aí da psicose, ele falou assim, mas então quantas situações, quantos delírios nós não temos com relação à nossa vaidade, com relação ao nosso orgulho, ciúmes que causam em nós alguns delírios que nós temos, imaginação do que as pessoas fazem e tal, que pensam com relação a nós, né? Então, essas estruturas, elas fazem parte da nossa existência e a gente acaba, de uma maneira ou de outra, encarando essas situações. Só que hoje nós vamos nos ater às psicoses, né? Então, na época do livro, aqui na década de 40, por exemplo, essas psicoses, esses distúrbios mentais, eles, em alguns casos, eles eram chamados de loucura, né? Tanto que a gente vê muito no livro do André Luiz a terminologia loucura. Hoje, a palavra louco, a loucura, ela está muito destituída do seu significado original. Tanto que às vezes a pessoa, quando a gente discorda de uma pessoa ou da outra, a gente fala que aquela pessoa é louca, querendo ofender a pessoa. Então, a medicina se separou desse conceito, dessa ideia de loucura, apesar de muitas vezes a gente ver no livro essa terminologia. Então, a esquizofrenia ela é um tipo de psicose que no início, quando ela começou a ser diagnosticada, ela era nomeada como uma demência precoce, com a ideia de que ela degeneraria a mente da pessoa, ela levaria a pessoa a uma total demência. Hoje em dia já mudou essa terminologia, né? Já não se chama mais de demência precoce, é a esquizofrenia que nós temos. Mas, de uma maneira geral, a gente observa que é uma situação bem complexa para a pessoa. A gente buscou algumas informações também, que hoje, por exemplo, a esquizofrenia atinge 1% da população entre 15 e 35 anos. Ela é uma doença que afeta muitas pessoas mais jovens. E, segundo a OMS, ela é a terceira principal causa da perda da qualidade de vida entre as pessoas de 15 a 44 anos. Então, nós vamos observar que não só a pessoa que tem o distúrbio, que é diagnosticado com o distúrbio, mas toda a família, todo o meio social onde a pessoa está inserida, ela tem esse impacto. Por quê? Porque, além da dificuldade do relacionamento, a pessoa tem dificuldade até mesmo na comunicação, né? Ela tem uma comunicação diferente em virtude dessas psicoses. A gente tem o problema da falta do conhecimento com relação ao distúrbio, e nós temos também um monte de tabu, um monte de preconceito que as pessoas têm com relação a esses distúrbios mentais. A causa hoje, na medicina, nós temos que a medicina trata a esquizofrenia com uma causa genética, então você tem uma predisposição genética e somada a fatores ambientais. A gente está vendo que está excluída a pré-existência, a situação espiritual aqui no estudo da medicina, mas a medicina entende o seguinte, que existe um fator determinante genético que em determinadas situações ambientais acabam resultando na esquizofrenia. Trouxemos também um caso aqui, né, do economista e matemático John Nash, que ele é retratado naquele filme Uma Mente Brilhante. Trata a situação como ele e a família dele se envolvem com um caso de esquizofrenia. E apesar dele lutar com a doença, ele também é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, no ano de 1994.
O dia 24 de maio é o Dia Nacional da Pessoa com Esquizofrenia, que é tratado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para divulgação e orientações a respeito dessa doença. E ela atingia, pelo menos no dia, né, no dia 24 de maio agora, nós tínhamos 1,6 milhão de pessoas no Brasil que sofriam com a esquizofrenia, tá? Fora todos os familiares, né, e fora o preconceito que está envolvido nessa situação. Então, vamos continuar aqui, né? Aí o André Luiz vai responder que ele não havia adquirido conhecimentos especializados da matéria. Todavia, ele não ignorava que esse morbo, quer dizer, doença, era uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Lembrando que a gente tem esse livro escrito na década de 40. Esse ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência, que é a falta de conhecimento, é há muito tempo campo de debate entre fisiologistas e psicologistas. Então, a fisiologia é o campo da biologia que estuda a mecânica. Ela significa conhecimento da natureza. Isso é fisiologia. Já a psicologia, ela tem a logia, conhecimento, e a psique, que é alma, né? É a mente. Então, nós temos um embate entre a pessoa que estuda o cérebro em si, a mecânica que tem a estrutura física, e o profissional que estuda a mente, o conhecimento ali, o pensamento por trás do cérebro. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos em que se digladiam. A palavra bizantino tem a ver com o Império Bizantino, que é o Império Romano do Ocidente, do Oriente, Império Romano do Oriente, que vigorou do ano 330 depois de Cristo até 1453. Então, quando ele fala que o conflito ele é bizantino, significa que a gente imagina que é uma coisa que dura muito tempo e que também é uma coisa muito antiga. Somos, contudo, o Calderaro continua, né? Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Por que a psicologia tem essa facilidade, né? Tem essa vantagem? Justamente porque ela tem a compreensão da mente, do que está por trás do aparelho cerebral. Nós não vamos conseguir nos aprofundar muito nessa parte da psicologia, mas no livro O Consolador, Emmanuel responde a perguntas que são direcionadas a ele a respeito de diversos temas. E as perguntas entre a 42 e a 53 do livro Consolador falam apenas acerca da psicologia. Então, quem quiser se aprofundar, pode depois procurar lá no livro Consolador, que vai ter bastante informação nesse sentido também. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. O distúrbio da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentava-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? Então, o Calderaro pediu para ele olhar ali a situação do Fabrício, ele começou a olhar o cérebro do Fabrício ali, e ele percebeu todas as anomalias que existiam ali no cérebro dele, ali no aparelho físico que ele tinha. E o André Luiz observou aquilo ali, que aquilo ali estava tendo um reflexo na parte motora, na parte de locomoção dele ali, né? Por isso que ele estava
na situação ali deitado, quietinho, e falou, mas será que não é uma neurastenia? O que é a neurastenia? Neuro significa cérebro e astenia... Neuro é nervo? Então tá bom. Neuro é nervo e astenia é fraqueza. Então seria como se fosse uma fraqueza do nervo, daquela situação nervosa que tem ali. Então, a neurastenia é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando na astenia física, na fraqueza física. Então, você tem um enfraquecimento do cérebro, o aparelho fica sobrecarregado, ali ele fica fraco, e isso tem reflexo dá uma fraqueza no corpo e no próprio raciocínio, no pensamento da pessoa. Será que não seria isso que estava acontecendo? O Calderaro falou esquizofrenia, mas ele tinha a impressão que o aparelho estava desgastado ali, o cérebro do Fabrício estava com problema. O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirídico, traduz-se no vaso rico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Kirschhaber, com todos os característicos especiais. Então, o Calderaro falou que realmente aquela situação ali, se ele fosse observado do campo físico, ele tinha um problema de neurastenia. Ele, inclusive, falou da doença de Kirschhaber, que foi um médico austríaco que escreveu sobre essa hiperestenia, né, que ele fala aqui que é uma doença que se manifesta pela uma super fraqueza do cérebro, resultando em ilusões sensoriais, vertigens, e também tem um problema cardíaco, né, o ataque cardíaco. Realmente, observando ali naquele momento, era aquilo que estava acontecendo no cérebro. Mas ele fala que aquela perturbação no cérebro, no aparelho físico, se originou no perispírito. Tá? E aí na pergunta 30 do livro Consolador, que novamente é o Emmanuel que está respondendo algumas perguntas que foram formuladas para ele, a pergunta é a seguinte: há órgãos no corpo espiritual? E aí o Emmanuel responde que o corpo físico é uma exteriorização do perispírito. Tá? E aí é interessante porque ele diz o seguinte, que o perispírito, o corpo físico, ele se subordina ao perispírito de uma maneira semelhante ao que acontece na herança celular. Então, o espírito vai encarnar aqui na Terra, mas ele já tem uma predisposição, ele já tem o seu perispírito, mas quando ele vai encarnar, existe uma herança celular naquele corpo físico, né? Que é um determinismo através da genética que o pai e a mãe oferecem ao filho e molda aquele vaso físico. Só que ele diz o seguinte, que o nosso corpo físico está subordinado ao nosso perispírito da mesma maneira que acontece com o corpo quando a gente vai encarnar com relação ao nosso pai e nossa mãe. Então, dessa maneira a gente consegue observar que o nosso perispírito, ele influencia diretamente o nosso corpo físico, causando, no caso do Fabrício aqui, aquele problema que ele estava tendo no cérebro. No livro Evolução em Dois Mundos também, o André Luiz ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: toda queda moral nos seres responsáveis, né, que somos nós temos um raciocínio, uma lógica, nós temos um conhecimento, nós nos aprofundamos em diversos ramos da ciência e da moralidade. Então, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito. Então, hemisfério é metade de uma esfera. Então, toda queda moral ocasiona uma lesão na parte perispiritual, que ele chama aqui de psicossoma. A refletir-se em desarmonia no hemisfério somático, ou seja, no veículo carnal, no nosso corpo físico, provocando determinada causa de sofrimento. Então, toda queda moral,
reflete no nosso perispírito. Esse é o impacto. E aí tem um reflexo no nosso corpo físico. Bom, na pergunta 351, é um assunto que às vezes a gente acha até interessante, porque tem muita discussão a respeito desse conceito de quando Jesus fala pra gente que a gente deve amar ao nosso próximo como a si mesmo. E a pergunta 351 do livro Consolador é exatamente como é que a gente deve entender o amor a si próprio, como Jesus entendia. E aí o Emmanuel ele fala o seguinte, que o amor a si próprio, ele está na necessidade da oração e da vigilância. Que é esse o sentido do amor a nós mesmos. Ele fala pra gente que não tem nada a ver com algum sentimento, com alguma ideia de egolatria, de egoísmo, de ideia de nós mesmos, mas sim com a necessidade de nós nos iluminarmos. Então, o amor a si mesmo significa que nós devemos nos iluminar. E aí eu vou ler aqui, porque é o seguinte, porque ele diz o seguinte, que a gente deve se iluminar, que quando nós nos iluminamos, nós acendemos a luz no mundo, tá? E ele diz o seguinte, que esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis da realização e de trabalho, em perseverança e em fé. Em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com um único mestre que é o Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si próprio. Porque assim, muitas vezes a gente pode observar ali, né, o desgaste que o Fabrício está fazendo nele mesmo, e a gente fala, poxa, talvez é um pouco de falta de amor próprio, né? Então, como é que ele pode ter esse amor a si mesmo? Então, o amor a si mesmo, segundo a nossa doutrina espírita, que é o estudo que o Emmanuel faz, a maneira como a gente deve amar a nós mesmos, é através da iluminação interior. Tá certo? E a gente vai ficar por aqui. Vamos finalizar. Semana que vem nós vamos continuar o estudo do nosso... acompanhando a situação do nosso irmão Fabrício. Tá bom? Uma ótima semana para todo mundo.